que nós estamos na reta final, né? Todo o nosso conteúdo pragmático, ele já está sendo ali finalizado, né? Essa semana e a próxima vão ser as últimas semanas ali de conteúdo, né? A seguir da nossa aula de revisão. E a dúvida que tem, assim, uma dúvida muito recorrente é a questão da revisão. Como que vai ser a revisão da nossa prova? Turma, vai ser nos mesmos moldes da prova, tá? Da prova. Vai ser nos mesmos moldes da revisão que foi feita no A1. Nós vamos ter uma aula, né? E nessa aula eu vou trazer o material ali pronto e eu vou estar fazendo perguntas direcionadas para o Ildegar, para a Ana, para a Yasmin, para a Jennifer, para pessoas ali, né? Não pré-estabelecidas, mas né, aleatórias, para estar respondendo. E aí, por exemplo, se a Luana responde uma questão e ela responde errado, a gente esclarece aquela dúvida, né? Já para todos. A Luana acertou, mas mesmo assim a Carla está com dúvida. Então a gente vai, né? Nós vamos lá e vamos responder a pergunta do jeito que tem que ser feito para não ter, né, nenhum problema na hora da prova. Professor, como que vai ser a nossa prova? Vão ser 6 questões, tá? A prova, ela tá bem, eu diria que ela tá bem elaborada, ela já tá quase pronta, tá faltando só esse conteúdo de hoje e o da nossa próxima aula, né? Lembrando que agora, né, nós vamos entrar na parte mais teórica da contabilidade, né? Porque em contabilidade, turma, parece meio fora de ordem, mas é assim que funciona, tá? Em contabilidade, primeiro a gente estuda a prática, você pega a prática, domina o débito e o crédito, e depois você entende a teoria. Mas por quê? Imagina você explicar teoricamente que o débito é positivo e o crédito é negativo. Tem efeito positivo e efeito negativo, né? Na teoria, seria meio complicado, meio confuso justificar isso. Então, por isso que a gente entra com a prática primeiro, e depois a gente vem tratando, né, de todos os postulados, de todos os princípios, a legislação, porque antes da legislação surgiu a prática, né? A contabilidade, ela é a habilidade das contas, é a ciência das contas. Então, antes de acontecer ali a legislação, houve o cálculo. Então, é por conta dessa regra ali, né, a gente acaba estudando a prática primeiro, e agora vocês vão ter que entrar num processo mais teórico, né? Vocês vão ter muita disciplina ainda de prática, que vai ser ali cursos, eu até estava comentando com a Luana, né, com o IDH, vocês vão ter custos, né, que vai ser uma disciplina que gera muito cálculo, vão ter análise das demonstrações contábeis, que é a disciplina inteira só de cálculo, né? Para os de contábeis, vão ter a contabilidade pública, que também é cálculo, né? Então, assim, vai ter contabilidade rural, vai ter muitas séries de disciplinas que vão, né, ter ali os cálculos práticos, né? Porque vocês estão fazendo ciências contábeis e administração, né? A última coisa que vocês vão lidar no dia a dia de vocês vai ser com teoria. Vocês vão lidar com números, com cálculos, com projeções, com informações contábeis. Então, não adianta, mesmo, eu estou fazendo administração, mesmo administrador, a não ser que o administrador, ele siga um outro ramo. Que ramo? Né? RH, recursos humanos, mas ainda assim, você vai utilizar de muita informação financeira, contábil, porque depende de resultados, de cálculos, né, desta área ali, especificamente, para conseguir estabelecer algum tipo de quartil de funcionário, né, cálculo de remuneração de horas, tudo isso precisa de cálculos financeiros. Então, voltando para a nossa agenda, pessoal, olha só. Na próxima quinta-feira, acho que vocês já devem ter sido comunicados, né? Nós vamos ter ali a nossa jornada científica, tá? Faça a inscrição de vocês, já está lá o link, né? Acho que vocês acabaram de receber também, receberam lá um comunicado da faculdade, falando, né, da importância da jornada científica, vão ter palestra com grandes nomes ali. Então, participem, não deixem de participar, façam a inscrição de vocês, né, vale horas. Então, assim, tenha isso, né, e na concepção para a nossa aula da semana que vem. Não vai ter aula comigo, mas vai ter a aula, né, direcionada para a palestra. Então, dia 19 está alocado para a jornada científica. Então, pessoal, olha só, como eu ainda não tenho um calendário fixo, exato da nossa avaliação, no dia 26 vai ser a nossa revisão, 26 de novembro, tá? Porém, se eu receber o calendário e a nossa prova for a última prova, que provavelmente será no dia 10 de dezembro, né?
creio eu, não tenho certeza, tá, turma? Ainda não recebi o calendário exato, confirmando, tá? Porque a gente tem uma turma formando agora, então o calendário ainda está passando por umas modificações. Eles precisam concluir todas as avaliações antes de dezembro, tá? Por conta da colação de grau deles, que é limitada lá por conta de toda a situação que a gente está vivendo. Então, a nossa... Dá sim. Dá também, Ana. Lá naquele folheto, inclusive está até no meu status do WhatsApp, lá tem o link exato de onde você faz a inscrição. Dá sim, tá? Então, se a nossa prova for no dia 10, a revisão será no dia 3 de dezembro. Mas, como eu acredito que não, ela vai ser no dia 3, porque tem que dar tempo da recuperação, aquela coisa toda, né? Recuperação final. A aula de revisão vai ser no dia 26 de novembro, tá? 26 de dezembro não dá, né? 26 de novembro. Então, anotem no calendário, avisem os colegas de vocês para não faltar. Essa prova da 2, ela tá um pouco confusa, né? Porque vai tratar muito de demonstração contábil, né? Então, assim, nós vamos ter lá toda a estrutura de cada demonstração contábil para vocês fazerem uma análise, disseção. Então, assim, eu preciso que todo mundo esteja presente na nossa aula para que a gente, né, do dia 26, a gente tire essas dúvidas. Aí os líderes, o Edgar, né, o Natan, repassa, né, lá para o time de vocês, para o grupo interno de vocês, essa questão do dia 26. Mas eu vou estar fazendo comunicados lá no mural também, mas para quem não olha, né, então eu preciso de pessoas assim que às vezes acabam, né, repassando a informação. Matéria de prova, nós vamos falar na revisão, qual matéria que vai ser todo o conteúdo do A2 e mais o conteúdo agora dessa aula aqui, né? Que é o conteúdo da parte teórica que eu deixei por último. Eu vou apresentar minha tela para vocês. Jádzia, me avisa se a tela está aparecendo para vocês, Jádzia. Vocês estão conseguindo me escutar direitinho? Tá tudo certinho? O áudio? Agora apareceu a tela aqui para mim, professor. Tá dando para me escutar direitinho? Não tá falhando, não? Sim, para mim está funcionando perfeitamente. Eu estava na aula anterior e o pessoal estava questionando que a minha voz estava picotando. Se em algum momento picotar, vocês me avisam, tá? Me avisa, Jádia. Beleza. Então vamos lá. Vamos apresentar. Jádia, o que você está triste, Jádia? Você está com um tom de voz tão tristinho. O que aconteceu? Não é triste não, professor. É cansaço, né? Eu sei, né? Quinta-feira. Lá vem o Aramis, né, Jádia? Esse chato de novo, com mais conteúdo. Não para de dar conteúdo pra gente, né, Jádia? Quanto drama, quanto drama. Que professor enjoado. Vamos lá, então, pessoal. Olha só, para muitos, né, vão adorar, porque algumas pessoas, para muitos não, para algumas pessoas que gostam mais de conteúdo, de teoria, né, como eu já gosto mais de prática, né, então, assim, gosto de ter lá um cálculo, lá uma coisa mais exato, né, assim, na teoria eu sou um pouquinho, assim, eu gosto de exemplificar o máximo possível, né, mas esse conteúdo é um conteúdo muito importante para vocês, tudo daqui para frente. Anotem isso, gravem isso. Por isso que eu tentei trazer um template bem divertido, bem legal, para não deixar aquela coisa monótona, resumir o máximo possível. Né? O texto ele é um pouquinho cansativo, porque trata muito de legislação, então vocês precisam ter um nível maior de atenção agora. Né? Nós vamos falar, então, dos princípios contábeis. Turma, tudo que vocês forem fazer na vida administrativa de vocês, na vida contábil, vai passar pelos princípios. Ah, professor, mas como assim? Vocês vão entender agora, porque tudo que vocês já fizeram, desde o primeiro período até agora, vocês já executaram os princípios, porém sem saber que estavam executando, né? Porque nós aprendemos dessa forma. Tudo acontece de acordo com os princípios contábeis. Antes dos princípios contábeis, existiam os postulados. Não é que ele não existe mais, né? Mas cada país precisou pegar o postulado contábil, que é lá veio lá da Itália, né, da majoritária lá, que criou a contabilidade, formulou a contabilidade. Então, o postulado é isso, é a primária, é o princípio antes de ser princípio. Seria mais ou menos isso. Antes do princípio veio o postulado contábil. E aí, cada país precisou integralizar o princípio contábil dentro da sua legislação. E isso não foi um processo muito simples, porque cada país possui um órgão que regulamenta a contabilidade dentro dele. No nosso país, é o CFC,
Conselho Federal de Contabilidade. Esse órgão é um órgão federal, como o próprio nome diz, e ele tem autossubsistência. Ele tem ali, ele tem título de órgão público, né, e federal. Então, ou seja, dentro do CFC, existem os conselhos regionais, né, que seria o CRC, né? Você tem ali os conselhos regionais de contabilidade, que cuidam da administração, da fiscalização, da legalização das contabilidades, digamos, nas regiões. Estado do Espírito Santo possui o CRC-ES. Estado do Rio de Janeiro, CRC-RJ, e assim sucessivamente. Cada unidade federativa possui um conselho regional que cuida, que preza pelos princípios da contabilidade na sua região. E o CFC, em sua suma, né, existência, é o órgão de Suprema Corte que cuida de toda as crianças, né? Cada estado possui um CRC, o CRC presta subordinação ao CFC. É um pouquinho confuso, mas depois vocês conseguem entender como que funciona. Então, por ser uma entidade federal e de autossubsistência, né, ele tem ali o comando legislador, que ele pode criar as resoluções. Não é uma lei propriamente dita, mas é uma resolução. Por que resolução? Porque ela resolve problemas da vida das contabilidades. Afeta a dona Maria lá, que é dona de casa? Indiretamente, sim, mas não diretamente. Por quê? Porque se alguma coisa que ela precisa da contabilidade depender do princípio, vai afetar ela indiretamente. Pode ser que precise, pode ser que não precise. Entretanto, diretamente não afeta. Então, por isso que é uma resolução do CFC. E é essa resolução que nós vamos tratar agora, a resolução 750 de 1993. Olha só. Vocês já estudaram a Lei 6.404/76, que é uma legislação federal, né? Ela cuida ali de todas as emendas. Vocês ainda vão estudar a Lei 11.504/7, que seria ali a nossa lei da convergência, né? Vai até a 11.638, né? Que vocês vão estudar mais para frente ainda. E vocês ainda vão estudar a 11.340, a 6.340, que trata da contabilidade pública, mais à frente também. Mas hoje, vocês precisam entender o que é a 750/93. E é por isso que a gente vai para lá. Essa lei, ela vai tratar dos princípios, tá? Ela trouxe ali, essa resolução trouxe, ela pegou os postulados, que não era lei, era só regra contábil. Ela pegou aquela regra e agora falou, não, agora eu vou fazer uma resolução e todos os contadores, administradores que forem cuidar do patrimônio da empresa de alguém, deverá seguir. E o primeiro princípio é o princípio da entidade. O que é o princípio da entidade? Ele reconhece o patrimônio, objeto da contabilidade, olha o que a lei diz ali, ó. E afirma a autonomia patrimonial, a necessidade da diferenciação do patrimônio particular. Vamos fazer um ponto ali, imaginando que tem um pontozinho ali. O que quer dizer o patrimônio, o princípio da entidade? Que cada coisa dentro de uma empresa, objeto, imóvel, carro, veículo, escova de dente, pasta de dente dos empregados, é da empresa, tá? Se a empresa fornece a pasta de dente, é patrimônio da empresa, faz parte da empresa. Então, professor, significa dizer que eu posso pegar o carro da empresa e ir lá para a rampa de voo livre, para a capelinha no final de semana? Não. O princípio da entidade, ele preza justamente isso. O patrimônio da entidade pertence à entidade. A gasolina da entidade é da entidade. Todo o maquinário, a impressora, o papel, tudo é da entidade. Você não pode usar para fins particulares. Afessou. Eu já ouvi muito isso. Afessou, mas na minha empresa, eu imprimo trabalho na impressora meus trabalhos da faculdade, eu imprimo na impressora da empresa. Eu uso o carro da empresa para vir para a faculdade. Tá. Se o seu superior não te questionar, não te advertir, tudo bem. Né? Ele está sendo ali, né, omisso na sua atitude. Mas, de acordo com o princípio da entidade, você não pode utilizar um bem que é da empresa para em seu favor próprio. Então, em resumo da história, o princípio da entidade, ele preza
que tudo que é da empresa precisa ser registrado no diário, no razão, é em face da empresa. Você não pode justificar uma dívida, uma despesa, um custo pessoal como sendo da entidade. Logo, você não pode utilizar o carro da empresa para que você resolva situações particulares. Logo, você não pode utilizar ali das ferramentas de trabalho da empresa para resolver problemas particulares. Então, isso é o princípio da entidade. Ele cuida do patrimônio da empresa e ele regulamenta, por meio da Resolução 750/93, que você não poderá utilizar desses bens para resolver problemas próprios, para se beneficiar propriamente. Professor, e se a Luana é dona dos tratores Escardas, lá na Comercial Escarda em Tarana? Não, mesmo a Luana sendo dona. Porque o que acontece? Ela já recebe no final do mês o prolabore dela. Então, ela tem que se virar com o prolabore dela. Ela não pode ir lá na necessidade do carro. Ah, eu estou precisando comprar um salto 12 para ir para um casamento. Vou lá no caixa da Comercial Escarda, pego o dinheiro e compro. Não, isso vai contra os princípios da entidade. E aí você acaba ferindo o patrimônio da empresa por falta ali de organização, de regalia com a própria entidade. Então, ou seja, professor, o que significa princípio da entidade? É saber que o bem da empresa é da empresa. O bem da entidade, pessoa física, meu, Aramis Monteiro, é meu. Eu não vou misturar o meu bem com o bem da empresa. Eu preciso ter a disserção. Porque se você não tiver isso, você caminha para um lugar, né, muito complicado de se ter controle. Agora, pergunta para o Ildegard. Ô, Ildegard, lá na Copeab, nós temos ali vários cooperados, né, lógico, e nós temos ali a comissão, né, ali onde tem ali tem o Avelino, tem o Argeuliano, tem o pessoal da cúpula lá, da governança, né? Eles têm autoridade para chegar lá no caixa, lá embaixo do supermercado ou da loja, e tirar o dinheiro para pagar uma conta pessoal? Não. Não, não pode, né? E se Não, de forma acontecer, alguma. o departamento de forma alguma. E o departamento financeiro também, ele vai cair em cima, né? Por quê? Porque isso vai contra as regras da empresa e contra o princípio da entidade. Então, o que acontece? Em grandes empresas, isso é muito bem definido, né? Isso é muito bem definido em grandes empresas. O problema é que quando a gente começa pequenininho, aí nós temos aquele vício. Ah, nós vamos deixar, né? É só R$20, é só R$50. Bota a notinha lá no caixa. Ei, começa desse jeito. Eu já vi grandes empresas, inclusive eu trabalhei em uma empresa, que assim, eu fico até muito comovido de lembrar, que era uma empresa que, assim, antes de fazer faculdade, né, eu estava começando a faculdade, eu trabalhava nessa empresa. E, assim, eu tentei, de todas as formas, estabelecer uma organização. E ainda não conhecia da contabilidade, mas eu tentei separar o que era gasto pessoal, o que era gasto da empresa. Mas o problema é que quando você quer fazer a mudança, e você tem ali um empresário, uma empresa que não acredita na mudança, não vai para frente. Por isso que quando a gente contrata uma pessoa de fora para gerir o negócio nosso, nós temos que fazer o quê? Fechar os olhos. Se é uma pessoa confiável, passou pelo RH, passou pelo crivo do psicológico, e é uma pessoa que você acredita, tem boas referências, você tem que fechar os olhos. Porque a mudança, ela vai acontecer, e ela vai acontecer concomitante. Você não tem como segurar aquela mudança, aquela organização que antes você não tinha, né? Nós temos um exemplo muito crítico no Brasil, inclusive, assim, o Brasil, ele tem um número que eu nem gosto muito de falar dele, porque é um número muito, muito triste. Hoje, no Brasil, cerca de 43% das empresas que constituem não permanecem vivas por 5 anos. Tem noção de quantas grandes empresas morrem porque não seguem os princípios da contabilidade? Você tem noção de quantas empresas deixam de existir porque não tentou, não levou em consideração o que era da empresa e o que era do sócio? Então, é por isso que as empresas não continuam. Por quê? Porque você tem um sócio que se nega a aceitar que o caixa da empresa não pertence a ele. Né? O caixa da empresa pertence à empresa. E se você começa a tirar dinheiro do caixa da empresa, a empresa não vai ter fluxo de caixa, não vai ter ali uma DFC
positiva e não vai conseguir cobrir a operação. E é exatamente nesse momento que tem que acender uma lâmpada vermelha aqui, opa, eu não sirvo para ser dono, ou dono não, eu sirvo para ser dono. Eu não sirvo para ser um gestor, eu não sirvo para ser um controlador. Eu tenho defeitos nessa área. Nós temos ali no Brasil um grande exemplo de empresas que quebraram por conta desse tipo de atuação. Nós temos o Banco Rural, né? Não sei se vocês já ouviram falar dessa entidade. Era uma empresa, um banco muito forte, né? No Triângulo Mineiro, pertencia à família Rabelo, né? A sua última presidente, CEO do banco, era a Cátia Rabelo. Inclusive, de tanto que ela misturava as contas da empresa, que ela se envolveu no mensalão, né? E aí, ou seja, o dinheiro todo da fraude do mensalão passava pelas contas do Banco Rural, camuflava e saía, né, pelo Valério Duto lá, para quem entende muito de política e sabe o que é isso, como isso funcionava. Então, ou seja, um banco que deveria ser muito sólido, né, um banco que tinha uma carteira de cliente de ações, tinha filiais na Europa, existia o Banco Rural Portugal, e ele quebrou pela falta da administração dos princípios contábeis. Nossa, professor, você está sendo muito literal. Não, não é literalidade. Isso é o quê? É quando você não obedece à risca. Ah, eu vou pegar R$ 20, hoje amanhã eu devolvo. Epa, isso é furto. Nossa, professor, você está me chamando de ladrão na minha própria empresa? Óbvio. Se você pega um dinheiro consciente e fala que vai devolver, isso é furto. Você está tirando da gaveta da empresa, que não é sua, né? Aquilo ali é da empresa, com a justificativa que você vai devolver. E se você não devolver e esquecer? Ah, é minha empresa mesmo, deixa para lá. E aí? Aí começa o seu fim. Então, não tem como você aceitar esse tipo de prática. E o princípio da entidade, ele vai justamente contra tudo e contra todos relacionado a este fim, tá? Não se pode, em hipótese alguma, né, mexer no que é da empresa, né, como se fosse seu, pessoalmente, ali, que você pode fazer ou deixar de fazer o que você quiser. O segundo tópico ali, aqui são as regulamentações do DCRC, né, as particularidades. O segundo princípio, né, e o mais não tão menos importante, que é o princípio da continuidade. Professor, você já falou sobre o princípio da continuidade? Sim, eu já falei brevemente sobre o princípio da continuidade. O que ele é? O próprio nome já te revela o que ele é. Ele é o princípio que cuida da continuação da empresa. Então, ou seja, quando houver, né, a intitulação a constituição da empresa, o que acontece quando você constitui a empresa? Você pega lá, isso aqui é a legislação, tá, turma? Que eu fiz questão de colocar para vocês saberem, né? Que está lá na resolução 750/93, no artigo 5º, é o primeiro e segundo, que fala da continuidade, tá bem? Digamos que a Luana, né, ela vendeu a Scarda e recebeu um bom dinheiro por isso. E aí ela decidiu, em concorrência com a Scarda, ela decidiu abrir uma filial da John Deere, né, também cuida de tratores, né. Aí ela foi lá, comprou a franquia da John Deere lá, não sei se é franqueado, né, deve ser, e estabeleceu lá em Tarana uma filial da John Deere. Ela viu o potencial, viu que deveria ter ali um mecanismo ali de evolução bacana, colocou. Quando a Luana pega esse dinheiro dela, que ela recebeu lá da Scarda, e constitui a empresa, aquele dinheiro passa a ser uma dívida, que é o capital social da empresa, passa a ser uma dívida que a dona Luana tem a receber da empresa que ela abriu. No caso, a John Deere. Então, a John Deere, ela passa a dever para a Luana aquele valor. Ok. Esse tipo de dívida é chamado de passivo não exigível. Anotem isso não tem no slide, isso vai cair na prova. Isso é tratado de passivo não exigível. O que é um passivo exigível? O passivo exigível é aquele passivo que vocês já estão acostumados, que é os fornecedores, que é o, né, impostos, salários a pagar, né? Isso é passivo exigível. O não exigível é uma dívida que a Luana não vai poder receber e a John Deere da Luana, franquia, não vai poder pagar. Por quê?
Porque se a John Deere pagar essa dívida para a Luana, ela deixa de existir. E aí ela vai ferir o segundo princípio da Constituição, que seria ali da Constituição, não, perdão, da resolução do CFC, que trata do princípio da continuidade. Oi? Volta que eu me perdi. Vamos lá. Onde você se perdeu? Explica de novo esse princípio que eu me perdi. Da continuidade? Isso. Vamos lá, olha só. Então, nós estávamos falando de quê? Né, da resolução, né, da resolução, até eu agora perdi a ponta desse polo, Ana, pera lá. Nós estávamos falando do segundo princípio, que seria o princípio da continuidade, né? Então, o próprio nome já diz. Dentro lá dos passivos, nós vamos ter o passivo exigível, que é o passivo que você paga os impostos, que você, né, paga lá os seus fornecedores, né? Tudo, energia, isso é passivo exigível. Agora, o passivo não exigível é aquele passivo, Luana, Cristiane, Carla, que você não vai poder pagar. Aí, como assim não vai poder pagar? Por quê? Você, Luana, quando você vendeu a comercial Scarpa, você recebeu por aquilo. Aquele dinheiro que era seu, você decidiu abrir uma franquia da John Deere, da loja de tratores também, uma concorrente, digamos assim, né? Abriu aquela loja. E aí você pegou o seu dinheiro, o seu capital próprio e colocou na empresa. Então, você passa a ter uma parte, você passa a ser dono daquela empresa e a empresa tem uma responsabilidade para com você. E aí, em dado determinado momento, você não pode receber esse dinheiro que você pagou, que você aplicou ali, integralizou na John Deere. Por que não? Porque se você receber, você vai ferir o princípio da continuidade, que é o quê? Que preza para que a empresa continue. Quando você constitui uma empresa, hipótese alguma, nem contabilidade, é possível que se pense que um dia você vai fechar lá, ou que você vai quebrar, ou que você vai falir. A não ser que você haja com idoneidade ali, e aí você, né, aconteça alguma coisa, e você acaba, né, tendo que fechar as portas, abrir falência, né? Então, é algo a se conversar e tratar em uma outra disciplina, que é a perícia contábil, né? E isso a gente trata na perícia. Mas, em contabilidade, nós sabemos que o princípio da continuidade preza por continuar. Ele não admite nada, né? Nada que seja, que possa destruir a empresa. Então, se você, por exemplo, faz uma operação muito escandalosa, gastando muito, usando todos os ativos, os recursos da empresa, isso fere o princípio da continuidade. E se você for para uma câmara, né, para ser ali, seja lá, né, independente do nível hierárquico jurídico, né, ou ali do órgão competente para ser julgada, você, o que vai acontecer? Eles vão analisar se você agiu dentro do princípio da continuidade ou se você feriu o princípio da prudência. Porque são duas coisas que andam juntas, né? Então, ou seja, a continuidade, ela preza para o quê? Todas as avaliações do patrimônio, né? Quanto que você está tendo de lucro, como que está a sua DMPL, a sua DLPA, né? Se a sua empresa está realmente dando lucro. Por quê? Isso vai influenciar que ela continue. Então, ele preza para que a empresa continue. Olha o que diz aqui a legislação no artigo 5. A continuidade ou não da entidade, bem como sua vida definida ou provável, devem ser consideradas quanto da classificação e avaliação das mutações patrimoniais quantitativas e qualitativas. Por quê? Lembra que vocês estudaram aspectos qualitativos lá no primeiro período e quantitativos? Por quê? Isso significa que se você paga, devolve esse dinheiro lá para você, Luana, se você pega esse dinheiro de volta, a empresa quebra. Aí vem aquela pergunta assim, professor, mas todo mês eu recebo dividendos, eu tiro pro Labore. Exato. Não confunda dividendos pro Labore com o retorno do capital. Né? Você está recebendo um retorno sobre o capital. Seria um dividendo. Agora, o retorno do capital é o valor todo. O valor que você aplicou, 200 mil, 300 mil, 1 milhão, você pegar aquele valor e agora você pagou, devolveu para o sócio. Isso é retorno de capital. Agora, digamos que você fundou uma empresa e fez um contrato que, ao decorrer dos anos,
você iria receber, né, todo o capital que você investiu em 5 anos. Então, todo mês, quando você receber ali aquele dividendo, aquele percentual, é o pagamento do capital. Porém, se você trabalha na empresa, você precisa receber o seu prolabore, né? Então, que é o quê? É o salário do sócio, do empresário. Então, isso tudo tem a ver com a continuidade. Você não pode fundar a empresa hoje, daqui a um ano, pegar o dinheiro de volta, porque ela não vai conseguir se manter. Todo mundo sabe que para uma empresa se manter, ela precisa ter um fluxo de caixa, ela tem que pagar funcionário, ela tem que pagar aluguel das instalações. No caso contrário, ela vai sofrer instabilidade, vai começar a bambear, e aí com 5 anos ela pede falência. Outra coisa importante, não se deve contrair dívidas do nome da pessoa física, Luana da Silva Scarba, para tratores João Derri. Luana da Silva Scarba é um ser humano, uma pessoa física. Tratores João Derri é o quê? É uma empresa. Então, a empresa é responsável pelas suas dívidas, pelas suas obrigações para com o público. Então, nessa onda temática, é que a gente volta para o contexto da continuidade. O que preza o princípio da continuidade? Que a empresa continue, que a empresa não feche, que a empresa não venha a quebrar, não venha a falir. Então, todas as ferramentas, todas as necessidades que você possa ajudar diretamente a empresa a continuar, e isso você está em conformidade com o princípio da continuidade. Beleza, Luana? Entendeu? Sim, professor. Então, beleza. Gostou você me perdoe fazer as analogias ali com o seu nome ali, é porque o que vem na cabeça, eu lembro do comercial Escada, eu lembro do seu sobrenome, Luana. Ficou ali, ó, é igual o Edgar. Quando eu vejo Edgar, eu lembro de quê? Copiave. Olha para o Natan, Futura. Né? Então, assim, você já começa já a associar as pessoas. Vamos lá. E aqui é um termo legal, né? Tá vendo aqui, ó? A continuidade também é um caso de postulado. Lembra que eu falei lá no início da aula? Que o postulado era o que substituía os princípios antes da legislação de 93? Então, se cair na prova, lá uma pegadinha, que tem 3 pegadinhas nessa prova, essa prova tá linda. Nossa, ela foi feita a pincel. Muito bonita, tá? Muito cuidado para mim não ter que anular nenhuma questão, porque aquela questão do IPI, muita gente acertou, mas bastante gente ia acabar errando. Então, por isso que eu decidi anular ela, porque ela deixou confusa ali no final, né? Os dados ali, o Renner tinha me perguntado, né? E depois eu parei para, na hora da correção, eu falei, não, se ela causar dúvida, eu vou anular, que eu sou justo nessa questão. Se algo deixa dúvida, então não está certo, a gente tem que anular, porque gera o erro ali, isso acontece muito na prova do exame, né? A banca, ela quer tanto fazer uma prova impossível para ferrar ali com o participante, que eu acho isso uma coisa antiética, né? Ela vai lá e dificulta tanto a prova, que aí ela coloca tanta pegadinha na prova, que às vezes a própria questão é anulada. Por quê? Porque ele tentou maquiar tanto a questão, para ficar difícil para você entender, que ele teve que, depois de vários recursos, argumentações, ele percebeu que teve que anular a questão e teve que dar um ponto para todo mundo. Assim acontece com questões, né? Quando você anula uma questão de um concurso, todo mundo ganha, né? Todo mundo, quem errou, quem acertou, não perde. Mas quem errou, ganha. Então, isso é muito bom para quem fica ali por 1 ponto, 2 pontos, né? 3. Princípio da oportunidade. Ah, professor, já sei. O princípio da oportunidade é que a empresa tem a oportunidade de crescer. Não, não é isso. Vamos ver o que é o princípio da oportunidade. Ó, refere-se simultaneamente, o que é simultaneamente? Ao mesmo tempo, a tempestividade e a integridade do registro do patrimônio e das suas mutações, determinando que este seja feito de imediato e com extensão correta, independentemente das causas que as originaram. Então, turma, o princípio da oportunidade, embora ele tenha ali o nome oportunidade, ele não tem a ver com a intenção de alguma coisa para a empresa, e sim com o que acontece, com os fatos da empresa. Então, por exemplo, quando você registra, né, os fatos da empresa, você precisa registrar conforme o princípio da oportunidade, no momento exato, na hora exata em que aconteceu. Ah, professor, mas eu comprei
né? O Edgar comprou um Tesla lá nos Estados Unidos e para fazer propaganda para a Copeave, e o Tesla ainda não chegou. Mas ele comprou mês passado, vai chegar agora, porque ficou preso na alfândega, o Edgar teve que pagar lá uma pechincha lá de imposto na alfândega para liberar o Tesla para ele. O que é o Tesla? É um carro, gente, caríssimo, né? Ele é 100% elétrico aí, é um carro, né, que lá fora está sendo muito... a sensação do futuro é o Tesla. E aí, o que acontece nesse sentido? Você vai registrar o fato no momento em que o Tesla pisar na garagem da Copeave, pisar não, né? Entrar na garagem da Copeave, o pleonasmo. Entrar na garagem ali da Copeave, ele passa a ser da Copeave. E aí, professor, mas ele veio dos Estados Unidos. Lá não tem nota fiscal, é só um documento de origem. Você vai registrar a entrada daquilo ali por meio do seu próprio sistema. Para quem trabalha no contábil, no fiscal, sabe o procedimento que tem que ser feito. Emite uma nota fiscal no próprio nome da empresa em entrada daquele produto, com o número do chassi, com o número de tudo bonitinho, né? Justificando a entrada daquele ativo mobilizado. O que aconteceu? Você fez um registro, né, exatamente no momento e na hora em que o veículo passou a ser da empresa. Não no momento em que você comprou, né? Por quê? Ele passou por todo um procedimento, né? Teve alfândega, teve a viagem de navio ou de avião, né? Então, teve toda uma dificuldade para chegar até aqui. Então, você não pode registrar no mesmo dia em que ele foi, ou até mesmo no mesmo dia. O que acontece muito no departamento fiscal, o analista fiscal vai registrar a nota, o que ele faz? A nota foi emitida no dia 2 de fevereiro. Aí o fornecedor é lá do Acre, é lá do Polo Industrial. Aí emitiu a nota, chega aqui no Espírito Santo, data da entrada, 2 de fevereiro. Mas peraí, se o fiscal for fazer uma análise, vai perceber o quê? Essa contabilidade é fajuta. Essa escrituração fiscal está errada. Por quê? Como que a mercadoria saiu lá do Acre no dia 2 de fevereiro e está escrito na nota que veio de transporte rodoviário, chegou aqui no mesmo dia? Ela veio como? Esse caminhão tinha asas? Ele voava? Tinha 2 turbinas? Porque não tem como, né? Só se ele vier de cargueiro aéreo, aí sim, aí tudo bem. Mas do caso contrário, lá tiver lá frete rodoviário, como que você justifica isso para o fiscal? Eu já vi empresas serem fiscalizadas, inclusive eu participei de uma retificação de uma empresa dessa, quando eu trabalhava no fiscal, do qual a empresa precisou justificar por que as notas eram registradas no dia que elas eram emitidas. Se as notas eram de estados diferentes, como que aquilo chegava tão rápido? E aí? Aí o que a gente teve que falar para o fiscal? Olha, realmente, né, foi um erro de escrituração. E aí você paga uma multa, né, em torno de 15 mil reais, porque como é muito tempo atrasado, quanto maior o faturamento, maior é a multa. Então aí o que acontece? Para que não ocorra isso, nós precisamos fazer tudo sobre o registro da oportunidade. Lembrando, o princípio da oportunidade, ele é diferente do princípio de competência, tá? É uma coisa parecida, nós vamos ver a diferença depois. Só que a oportunidade é a oportunidade que o fato acontece. Olha aqui, ó, no parágrafo, no único aqui, ó. O registro compreende os elementos quantitativo, quantidade e qualitativos, contemplando os aspectos físicos e monetários. Quando vocês ouvirem a palavra monetário, está falando de moeda real, né? Real brasileiro que o nosso governo FHC implantou lá em 1993. Existe um princípio que foi criado apenas por conta do Fernando Henrique Cardoso, né? Por conta da nossa moeda ser muito volátil, né? É até uma curiosidade isso que eu vou falar para vocês. Quando o real foi criado, ele valia mais do que o dólar. Olha como que pode, né? Olha como essa balança comercial não fecha. É um efeito tesoura, né? Corta em forma de V. Aqui subiu e aqui desceu. Então, o que acontece? Realmente, a nossa moeda tinha tudo para ser uma moeda muito valorizada. Que pena que a nossa inflação, que o nosso interesse do mercado interno em exportar para fora é maior do que vender primeiro para dentro e o que sobrar vender para fora, né? Então, isso que realmente mexe com os brios do brasileiro. E aí, olha lá,
Outro conceitinho básico aqui para frisar isso. Ó. O princípio da oportunidade é um dos casos em que não existe equivalente na classificação de postulados. Ou seja, não existe um postulado que seria como se fosse um igual a ele, um equivalente a ele, porém no postulado italiano. Não tem. Né? Isso já é uma invenção, né, da própria convergência, da própria contabilidade brasileira, né? Já teve essa criação para agregar valor. É bom, é ótimo, porque você registra de acordo com a entrada na empresa, né? Independente. Por exemplo, agora a diferença. Então, se você comprou, se aquele produto entrou em maio e você está em novembro, e por algum motivo você não registrou ele lá em maio, você vai registrar ele no momento em que ele entrou na empresa, tá? Essa é a diferença. Você tem que, ele tem que retificar arquivo. Tem que retificar arquivo. É o correto? É o correto. Turma, em contabilidade, não tem aquela coisinha assim, o jeitinho brasileiro. Existir tem, mas já fica errado, já fica claro que se você errar, você é responsável pelas suas ações, tá? Então, ou seja, você pode muito bem burlar a legislação estadual, a federal, por um tempo. Mas o momento em que a ficha cair, eles vêm atrás, o que é deles, e não tem essa de você choro nem vela. Né? A gente vai acabar perdendo ali para o fisco, então é isso que eu costumo dizer. Não adianta a gente querer negar o que é do governo. O que é do governo vai ser do governo. Professor, mas a carga tributária é muito alta. Não interessa. Você constituiu a empresa neste país, então você não pode querer que este país opere com a legislação americana, né? Não é assim. Professor, lá na Itália, minha avó, não sei o quê, tem uma empresa, não sei o quê, não sei o quê. Aqui é Brasil, então você tem que tratar com a legislação do Brasil. Então tem que seguir o quê? Os princípios da contabilidade. E isso aqui, eu acho interessante, mesmo você que é estudante de administração, que não vai ter um escritório de contabilidade, pelo menos agora, pode ser que depois vocês façam mais 2 anos e concluam a graduação de contábeis, mas é bom vocês saberem disso, porque quando vocês estão numa posição de líderes, de administradores, vocês lidarão com grandes contadores, com grandes presenças, que não vão aceitar erros, né, na escrituração, na entrada, na cobrança de notas, aquela coisa toda, justamente porque eles são fiéis aos princípios da contabilidade. Isso aqui todo contador e todo administrador precisa saber. Né? Ao todo são 6, porém tem o 7º, que foi criado ali por conta do plano real, que eu vou falar logo dele agora. Isso aqui, ó, não é isso não, é um outro. Princípio do registro pelo valor original. Esse princípio, ele é um princípio muito difuso. Quando eu falo difuso, é porque ele tem uma diferença muito grande. Existe lá na nota, quando vocês viram quando a gente estava escriturando os impostos, lembra que nos impostos, nós passávamos ali por uma atualização, você tinha o IPI, o ICMS, o ISS, né? Bababá, aquela coisa toda. E você tinha que escriturar em cada um em conta separada. O ISS em uma conta, o ICMS em outra conta, o IPI em outra conta. Ótimo, isso bonitinho. E o valor da mercadoria em outra conta. Tanto é que para preenchimento da ficha de registro de estoque, você precisa registrar sem os impostos, já descontando, tá? Por isso que a gente já faz a recuperação logo na entrada da nota, né? Por esse motivo. Então, o registro original, ele preza o registro do que está na nota. Você não pode tirar 1 centavo do que veio na nota. Hoje em dia, é impossível você fazer o registro de uma nota fiscal, né? Porque você já importa tudo pela chave. O que é a chave? Observa uma nota fiscal que ela tem em cima um campinho aqui, bem aqui no cantinho aqui, 44 dígitos. Esses 44 dígitos são o número da chave eletrônica. Com essa chave, eles têm acesso a todos os dados da nota. Então, é impossível você querer colocar um valor diferente. E os softwares estão cada vez mais evoluídos. Então, quando você lança um valor errado, o próprio software comunica com o Portal Nacional e aí ele vê o quê? Que tem uma divergência e fala, essa nota fiscal não pode ser gravada porque existe uma inconsistência de dados no valor total da nota. Então, por aí, nós já observamos que existe, né, um controle rigoroso. Então, o registro do valor original. O que diz aqui o artigo 7 da Resolução 753? Os componentes do patrimônio devem ser registrados pelos valores originais
das transações com o mundo exterior, expressos em valor presente em moeda do país, que serão mantidos na avaliação patrimonial posteriores, inclusive quando configurarem agregações ou decomposições do interior da entidade. Então, ou seja, quando houver agregações, quando você receber uma receita, uma venda, né, tem que ser o valor exato da receita. Você não pode receber 2.000 e você registrar 4.000, né? Decomposições, quando vocês fizerem pagamentos, quando vocês fizerem, né, aquisições, então aquele dinheiro sai, né? É uma decomposição do seu patrimônio líquido ali, dos seus ativos, então isso é uma decomposição. Detalhe, existe uma situação muito triste, calamitosa, é quando os empresários não contribuem com as informações contábeis como tem que ser. E aí, em determinado momento, eles precisam de uma relação de faturamento. Eu não sei se tem alguém aqui que já estagia na área financeira, em algum banco, mas ainda janeiro vai ter processo seletivo, né? Já me cobraram alguns nomes para participar. Isso é bacana, né? Mas voltando, quando vocês fazem essa relação de faturamento, você contadora, que só contador pode fazer isso, você assina um documento informando para o banco que aquela empresa faturou aquele montante no decorrer do ano. Porém, vamos supor que a dona Petrolina, dona de uma empresa, ela não mandou as informações, não registrou nada errado, não fez venda, não tirou nota fiscal, ela teve um completo descaso com os princípios da contabilidade. Ela não registrou pelo valor original nada, nem a venda e nem a compra. O que acontece nessa situação? O contador vai lá, bota o dele na reta, assina o faturamento e fala que ela tinha um faturamento exorbitante naquele ano, para apenas ela conseguir o crédito do banco. É errado? Muito. Tá? Isso é completamente errado. É uma atitude que desfigura o nome do contador. Ah, mas o contador, se ele não fizer, ele perde o cliente. Ok. Infelizmente, nós vivemos numa situação difícil, né? Temos que passar por isso. Entretanto, você, contador, é omisso junto com o cliente. Lembrando que os contadores e administradores são corresponsáveis pela empresa. Se a empresa acontece alguma coisa de errado, o contador responde junto com ela, né? Consequentemente, o controlador ou o administrador também, né, responde junto com ela. Então, o registro pelo valor original é o registro de nota fiscal, de entrada, de venda, de saída, né, pelo valor que ela realmente é, e não mentir, não agregar valor aonde não tem. Isso vai contra esse princípio e é crime, tá? Luana, tá bacana, Jádzia? Tá ok? Estão conseguindo compreender? Tá muito rápido? Por mim tá tranquilo. Beleza. Luana? Luana não tá não, hein? Vamos lá. Vamos partindo lá para o próximo tópico. Então, pessoal, aqui é a base, né? Ali o conteúdo ali, só complementando, né? Tudo que eu já falei, já está aqui nessa partezinha. E aí nós temos esse camarada aqui, ó. Ele surgiu lá no comecinho dos anos 90, quando nós ainda estávamos usando o plano, né? Cruzado, cruzeiro, né? Depois veio o RV para conseguir fazer a conversão ali para o real. E infinitamente entrou o plano real, o plano que tinha na sua propaganda a mudança do Brasil, a evolução do Brasil com a propaganda da moeda, né? Olha que isso pode cair na prova, hein? Uma pegadinha com esse plano real vai confundir muita gente, hein? Então, esse princípio da atualização monetária, ele veio justamente por isso. O nosso governo, né, o Fernando Henrique Cardoso, ele via que o Brasil passava por muitas inflações, não havia ainda uma aceitação da moeda, então tinha aquela coisa ainda, aquela deformidade no sistema financeiro, né? Então, ele sugeriu que ao colegiado lá, que mantinha o CFC na época, que interagisse com esse princípio da atualização monetária, que com o passar do tempo, a moeda fosse corrigida, o balanço fosse corrigido, a DRE fosse corrigida, né? Por quê? Porque haveria modificações, a moeda desvalorizaria. Bem, né, o Fernando Henrique já sabia, né, que isso iria acontecer, porque ele imaginava que Brasil era Brasil. Olha só, artigo 8. Os efeitos da alteração do poder aquisitivo da moeda nacional
devem ser reconhecidos nos registros contábeis através do ajustamento da expressão formal dos valores do componente patrimonial. Então, ou seja, quando, lá em 1993, quando o Plano Real, final de 92 para 93, entrou o Plano Real, o que aconteceu? Tudo teve que mudar. Nós ainda temos empresas daquela época, muitas empresas, várias empresas, inclusive, né, acredito que até a Copeab também seja uma dessas, né, que estavam naquela época. E aí, não sei, né, não sei qual foi o ano de fundação da Copeab, mas quando passaram por esse processo, o balanço teve que ser corrigido, a DRE teve que ser corrigida, porque até então a legislação ainda não era tão aplicável quanto é hoje, né? Então, os órgãos não tinham esse controle empresarial e jurídico do quanto é hoje. Então, por isso que, visando a regularização, o enquadramento, o nosso governo FHC, ele fez esse ajuste. Olha que bacana, ó. O conceitinho aqui, ó. O princípio da atualização monetária, sem correspondentes no postulado, na estrutura básica, essa matéria vocês devem ter no próximo período, que é a teoria da contabilidade, ofuscou-se as deveras a partir de 1995. Olha aqui, ó, eu falei 93, 1995. Quando, com a criação do Plano Real do governo FHC, extinguiu a correção monetária dos balanços. Então, ou seja, antigamente existia, né, por conta da nossa inflação, sobe e desce, porque depois do Plano Real que os preços começaram a estabilizar, né? Estavam semelhantes aos dias de hoje, arroz R$30, né, óleo R$10 e por aí vai. Então, quando o governo fez essa intitulação, o CFC se viu obrigado em tirar essa correção monetária dos balanços, porque não haveria mais isso. Né? Até então, o dinheiro passaria a ter mais valor, então não haveria que ter essa correção, porque antigamente, por conta da inflação, era muito difícil você ter uma empresa no Brasil. Você teria que corrigir todas as suas informações contábeis diariamente, porque todos os dias sofria modificações no valor da moeda. R$1 brasileiro, né, quando ele começou a ser, né, entrar em circulação, ele tinha um poder aquisitivo muito grande, né? Não é da nossa época, até porque nós éramos, né, pequenos, eu enquadro junto ali, porque eu sou de 92, então eu não tenho experiência com essa época, mas em pessoas assim que viveram nessa época, contam que com R$1 era possível você comprar muita coisa. O salário mínimo era 60, R$30 na época, quando começou a circulação do Plano Real. E aí, imagina só o quanto dá para comprar com 20, com R$25. Hoje você mal, né, mal ali você consegue sair com uma sacola do supermercado por R$20, que dirá, né, manter uma compra de uma casa. E aí o que acontece? Visto que o real estabilizou a economia naquele momento, o governo, então, né, decidiu criar esse princípio de atualização monetária, tanto é que no videozinho que eu gravei eu não falo dele, eu falo dos 6 principais, né, mas são 7, porque ele inclui, vocês precisam saber o que é o princípio da atualização monetária, que ele serve justamente, né, para o quê? Para extinguir a correção monetária e atualizar os balanços, tá? Princípio da competência. Pessoal, até aqui tá bacana, né? Luana, voltou, Luana? Você tá aí, tá me escutando? Cristiane? Professor, a Luana escreveu no chat lá que parece que ela tá com um problema no áudio, se eu não me engano. Ela escreveu assim: professor, meu áudio está com problemas. Caso não responda, é por isso. E a Cristiane colocou tudo ok. Então tá bom. Beleza, Jade. Obrigado, hein? Então vamos lá. Princípio da competência. O próprio nome diz, né? Competência. O que ele rege? Olha só. As receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração do resultado do período. Todo mundo sabe o que é a apuração do resultado, que é o ARE, que depois vai, né, para o balanço patrimonial, DRE, em que ocorrem sempre simultaneamente juntas, tá? Quando se correlacionarem independentemente do recebimento ou pagamento. Ele determina que as alterações no ativo e no passivo, direito e obrigação, resultam no aumento e na diminuição do patrimônio líquido, estabelecendo diretrizes para a classificação das mutações do patrimônio. Ou seja, o que é o princípio da competência? Você registra as receitas e despesas no momento em que elas ocorrem, tá? Uma venda que você fez hoje, né? Você não vai registrar ela no mês passado ou no mês seguinte. É hoje. Já ouviram o termo? Ah, não registrei agora, não. Eu registro. Eu passo.
tira a notinha do cartão de crédito, acontece muito para quem tem aquelas POS, aquelas maquininhas de cartão, e aí acaba esquecendo de tirar a notinha daquela nota, tira a notinha do cliente, tá? Porém não tira no registro no sistema. E aí ela fala, mês que vem eu tirei demais esse mês. Isso vai contra o princípio da competência. O princípio da competência, ele existe para você registrar receitas e despesas no momento em que ela ocorre, no momento da sua geração. Isso é princípio da competência. Competência, mês. Em contabilidade, competência, ela se refere a data, a mês, a algum período responsável ali para a geração, para a apuração daquele momento que você está registrando. Isso é princípio da competência, tá, pessoal? E aí, nós vamos ter aqui, ó, na maioria das vezes, este primeiro princípio, né, que aqui está como primeiro, mas ele, na verdade, ele segue uma ordem, né, ele é o penúltimo. Esse princípio aprendido pelos acadêmicos de ciências contábeis, até mesmo por ser um dos mais complexos para os olhares leigos. Por que ele é mais complexo? Porque você reconhecer uma receita e uma despesa no mesmo mês em que ela ocorre é confuso, né? Você sempre vai registrar, quem trabalha em contabilidade, o Natan trabalha em contabilidade agora, sabe como está funcionando o processo. Nós trabalhamos na contabilidade um mês atrasado. Eu estou trabalhando aqui agora, estamos vivendo novembro, mas eu estou registrando outubro. Eu registro outubro em novembro. Então, você precisa registrar exatamente no momento em que ela ocorre, no momento da competência. Se a nota de outubro, vamos registrar em outubro. Você não pode escriturar um documento no mês seguinte. Poder até pode, mas a responsabilidade é sua. Você tem que fazer ali a manifestação daquele documento fiscal, aonde você se responsabiliza pelo aquele evento feito fora da competência. Como que a gente faz isso, professor? Existe um site, né, e alguns programas já fazem isso automático, né, que é a manifestação da nota fiscal. Essa manifestação ocorre no Portal Nacional e você lá dita que você recebeu aquelas notas fiscais, aqueles produtos fora do prazo da vigência, né, do período em que ela estava estipulada. E o último, esse princípio aqui é um princípio bacana, que é o princípio da prudência, né? O nome já diz, prudente, né? Olha só. Determina a adoção do menor valor para os componentes do ativo e do maior para o passivo, sempre que se apresentem alternativas igualmente válidas para a quantificação das mutações do patrimônio. O que é isso, professor? Primeiro, o princípio da prudência é você ser prudente, ser responsável com a informação contábil. Segundo, digamos que você está numa situação do qual você não tem certeza do que você está registrando. Você sempre vai registrar o passivo pelo maior valor da nota fiscal e o ativo, que seria ali, né, o direito, pelo menor componente, pelo menor valor. A receita você registra com maior valor e a despesa com maior valor. Quando acontece isso? Digamos que esse Tesla que o Hildegard comprou lá nos States, veio para cá, e o valor dele está rasurado e tal, e ele precisa da entrada naquele Tesla naquele dia, porque tem algum momento o fiscal estava lá e tinha que dar entrada. Ele não tem certeza. O que ele vai fazer? Ele vai olhar na tabela de comércio lá, né, de quanto que é o valor do Tesla, e no maior valor, e vai emitir aquela nota de entrada com aquele maior valor, né? E pronto. Isso é prudência. Porque se der alguma coisa errada, você já pagou o maior por aquilo. Então, o fisco entende que você foi prudente na administração daquele fato. Agora, digamos que você, por algum motivo, né? Por algum motivo, você fez uma venda e não sabe o valor do item. E aí, o cliente atesta que aquilo ali era mais barato do que você está pedindo. Quando você é prudente, você reconhece aquilo pelo menor valor. Por quê? Porque vai te agregar valor. De qualquer forma, você vai receber. É um benefício para si próprio. Então, quando você tem um benefício para si próprio, isso gera, né, uma rentabilidade maior para você. Então, você pode perder naquele momento, mas você está em maior vantagem, porque você é uma empresa. Olha o que coloca aqui a linha 1. O que nos diz a linha 1? O princípio da prudência impõe a escolha, tá vendo aqui a escolha da hipótese de que resulte menor patrimônio líquido. A empresa sempre vai poder registrar menores ganhos
quando se apresentarem opções igualmente aceitáveis diante dos demais princípios. Ou seja, o princípio da prudência, ele une todos os princípios de maneira como se fosse um círculo, para que de nenhuma das formas você deixe a empresa perder e também nem ganhar exageradamente. É óbvio, né, que hoje em dia, né, hoje em dia não, sempre foi assim, o ser humano é assim, ele sempre vai registrar os ganhos, perdas nunca, né? Quando a gente adquire uma empresa, quando a gente abre uma empresa, a gente quer lucrar, né? Nós queremos lucrar e não perder com a empresa. Olha aqui, ó, outra observação. A prudência ou conservadorismo resume-se em adotar uma postura em situações onde existem duas alternativas igualmente prováveis, que se resulte no menor patrimônio líquido, ou seja, através de um maior valor de passivo ou de um menor valor de ativo. É o caso do Tesla ou da venda que você não sabe o preço do item. Você precisa registrar sempre pelo maior valor do passivo, quando você não tem essa informação, e registrar o menor valor lá do ativo, quando você não sabe exatamente o que você está vendendo. É óbvio que você vai ter esse princípio da prudência ali, vai seguir ele, se acontecer alguma coisa que fere a sua postura, né? Se você é o cara todo organizado, né, dentro dos padrões, você não passa por essa situação, né? Você vai ter ali uma via de mão dupla e vai ter os retornos possíveis ali para você não passar por uma situação tão complicada como essa. Mas a contabilidade, como ela é magnânima, né, ela já preveu até as situações de possíveis erros, né? E esse era o nosso conteúdo da aula de hoje. Vamos abrir agora para as dúvidas. Ah, agora a sala tá linda. Olha que sala linda. 19 pessoas. Tiago, Tassiano. Tiago, fala comigo, Tiago. Dúvidas? Dúvidas? Nada? Cadê o áudio, Tiago? Gente, não, eu vou começar a passar trabalho toda semana apresentado. Eu acho que isso vai ficar bacana, porque aí todo mundo tem que falar, né? Ninguém fala. Vamos lá, Natan. E ainda tem a diferença, pois os comprovantes são deste mês. Exatamente. Aí, Natan, o que acontece? Você agora falou de uma coisa importante. Lá, né, agora se você puder ativar seu áudio, eu quero que você conte um pouquinho da sua experiência ali. Vou dar um exemplo, eu quero que você me fale como que é feito. Eu não sei se essa é a sua função. Fale. Você está no fiscal ou no contábil? Acho que é no fiscal, né? Eu estou em tudo, que eu tenho que só salvar. Lá no Fabrício, ele passa em todos os departamentos para aprender. Digamos que você receba ali um comprovante de pagamento do FGTS, que é o imposto, ali, um tributo federal, né, do funcionário, bobô. Esse imposto, a competência dele está de junho de 2020. Entretanto, ele foi pago em dia 7 de julho de 2020. Como você registra essa ocorrência? Como que você faz isso? A guia do FGTS vai para o DP, né? Uhum. E a guia do comprovante de pagamento do FGTS vai para o fiscal e registra no mês que foi pago, no caso, no mês 7, né? Exatamente. E aí, Natan, esse registro no mês 7, ele está dentro de qual princípio? Observa que o Natan, ele já falou que foi dividido. A guia foi para um lugar, o comprovante foi para outro lugar. Agora, esse comprovante, ele foi registrado no mês 7. Ele está seguindo qual princípio? Você sabe me dizer? Você imagina qual princípio? Originalidade? Da originalidade. O registro do valor original. Por quê? Ele foi pago lá em julho. Então, ele aconteceu ali, né? Ele tem que ser registrado naquele momento. E a guia? A guia, você sabe qual é o princípio que ela vai obedecer? Conforme cada departamento, né? Mas não sei falar qual que é. Ela vai seguir o princípio da competência. Porque a competência dela é junho. Então, quando ela vai para o outro departamento, eles vão registrar ela em junho. Eles têm que dar baixa nela em junho. Porém, o pagamento dela foi registrado ali no momento, lá no caixa, em julho. Então, ela vai seguir outro princípio. Tá vendo como que vocês já fazem isso no dia a dia de vocês? Obrigado, Natan. Vocês já fazem isso no dia a dia de vocês
Isso aí vocês não percebem. Mas os princípios da contabilidade é algo muito mais amplo do que a gente pode imaginar. É algo que nos dá muito mais arestas ali do que a gente pode mensurar, né? É algo que está presente no dia a dia dos escritórios, das empresas. Então, isso é muito importante, tá? Inclusive, é tema de 2 questões da nossa prova, tá bom? Olha só, pessoal, ninguém tem dúvida? Tá todo mundo tranquilo? Gente, eu tenho que começar a dificultar o processo, hein? Né, Jades? O que você acha? A prova tem que ficar mais complicada, né? Ai, professor, fala isso não. Tá bom assim. Ninguém tem dúvida. Isso me preocupa. Ou Eu você... fico feliz que você está explicando muito bem, ninguém tem dúvidas. Não, não é assim, não. Precisa disso, não, né? Olha, Cristiane. Mas se ninguém pergunta, eu acredito que está tudo muito bom, tem que passar mais conteúdo, dificultar o processo, que aí fica melhor. Mas olha só, vamos lá, turma, fala, Jennifer. Os slides estão no. Você já postou? Já, tá lá na plataforma. Tá lá. Sim, é Tá porque bom? a minha internet caiu, aí eu não peguei o último. Beleza. Não, tá lá na plataforma, já pode baixar lá, tá bom? Turma, olha só. O que eu queria falar com vocês? Reforçando que agora entrou mais pessoas. Nossa prova, a data da nossa prova prevista será 3 de dezembro. Mas acredito que se acontecer alguma modificação, será no dia 10 de dezembro. Mas no dia 19, vocês todos participarão da jornada científica. Por favor, estejam todos presentes, se matriculam, se inscrevam lá na jornada, porque é muito importante, tá? No dia 19, que seria a nossa aula da semana que vem. Dia 26, se a prova for no dia 3 de dezembro, dia 26 será de revisão. Se não, nós vamos ter um complemento do conteúdo, que é desse conteúdo que a gente está tratando aqui, né? E aí, nós vamos, então, aplicar a revisão no dia 3 de dezembro, tá? Observação. Lá na plataforma, né, vocês irão encontrar 2 atividades lá muito dinâmicas, interessantes, né? Lá tem a atividade confrontando a teoria com a realidade, que é o quê? A atividade consiste em evidenciar cada um dos princípios contábeis, demonstrando-os por meios de exemplo ou situações que retratem tal evento. A atividade deve ser entregue em formato PDF ou em Word, da melhor preferência de vocês. Então, ou seja, o que vocês vão fazer? Vão pegar lá, botar um exemplo de princípio da entidade, princípio da competência, né, o que é cada um, né, e vai me explicar, né, por meio daquele exemplo e me enviar o arquivinho lá, beleza? A outra atividade é a ficha de controle de estoque. Por quê? Essa questão tem na prova e é uma das maiores da prova, então eu preciso que vocês façam. Lá vai ter um resuminho lá do que aconteceu, aquisição de estoque, de mercadoria, venda, aquisição, venda, e vocês irão registrar esses eventos lá na ficha de controle de estoque, de acordo com o que nós aprendemos na nossa aula antes do trabalho, nossa última aula antes do trabalho. Também deixei o modelinho de ficha de estoque para vocês. Vocês irão fazer um para PEPs, um para WEPs e um para média ponderada, tá? Um para cada um. E depois, no final, vocês irão me dizer qual dos 3 foi mais vantajoso para a empresa, tá? E aí, essa atividade também é para quinta-feira que vem, tá? Para o dia 19 também ela se encerra lá no dia 19. Lembrando, tá? Que vocês... Professor, está travando demais o áudio para mim. Está picotando. Ih, Ana. Tá picotando para você também, Jádia? Aqui não, professor, eu consigo te ouvir. Provavelmente é na sua internet. Depois você pega a gravação, ou Jádia, você faria o favor depois de passar para ela o que eu falei do trabalho, né? Das atividades? Eu falo sim. E se ela ficar com dúvida, você pode me chamar no privado também, que eu respondo você, Ana. E aí, pessoal, o que acontece? São 2 atividades, né? Porque eu preciso que vocês façam. Lá no dia 19, nós não vamos ter aula. Mas aí eu vou postar, né? Depois lá das 23h59, eu vou postar a resolução, né? Para vocês compararem, né? Nós não vamos conseguir corrigir. Se a revisão for dia 26, eu vou corrigir com vocês no dia 26. Se a revisão não for
né? Aí dá tempo de corrigir tranquilo, né? Aquela coisa toda, mas senão a gente não consegue corrigir, não, tá? A gente vai ver um exemplo lá na atividade de revisão que eu já programei para vocês, mas eu não vou ter tempo de corrigir essa, da revisão, porque é muito conteúdo para a gente falar ainda na revisão, então vai ficar um pouquinho cansativo para vocês, para mim conseguir dar conta de corrigir isso aqui. Mas a correção, dia 19, eu vou postar, tá? Depois do horário da entrega. Então, se alguém quiser depois confrontar o que ele fez com lá, né, com o resultado, beleza, confrontem, vocês vão ter lá, né, se tá certo ou tá errado. Mas não tem, a ficha de estoque não tem segredo. É só vocês olharem aqueles slides que vocês vão conseguirem fazer, não tem segredo. Mas, por favor, pratiquem, tá? Não vão para a prova sem saber. Porque na prova é muito conteúdo para você ficar olhando. Olha quantas aulas nós tivemos, olha quanto material nós tivemos. Então, pratiquem, orem bonitinho ali os resultados, como que é feito lá para o PEPS, para o EPS, né, para a média ponderada, para escriturar na ficha de controle de estoque ali. Tá bom? Ninguém tem mais dúvida? Todo mundo quietinho? Então, nós vamos encerrar o nosso conteúdo, já que ninguém tem dúvida. Eu tenho. Sabia! Alguém, ainda bem que alguém me perguntou. Fala para mim, cara, qual que é a dúvida? Não, é sobre atividade. Você que era do conteúdo. Aqui, tem essa ficha de controle que você está pedindo para a gente fazer? Eu abri aqui no arquivo do Excel, você colocou outras empresas. É só para a gente fazer dessa empresa Petrolina ou das outras Não, também? só da Petrolina. É porque esse exemplo que eu mandei ali, ó, tem ali o 2, 3 e 4. Eu vou até excluir isso aqui, porque não tem necessidade. É porque esse é um modelo padrão na internet. Eu queria pegar um modelo mais simplificado, tá, Carla? E que fosse parecido com aquele que vocês aprenderam. Por isso que tá aparecendo aí para vocês. Mas não, vocês só vão fazer só para Petrolina Maria Caldas ME. Tá? Só para aquela ali. Vocês não tem aqueles fatinhos que eu botei lá, ó. Eu não botei lá as situações, aquisição, venda, aquisição, venda, aquisição, aquisição, venda. Vocês vão colocar tudo isso na ficha de estoque, no meio como? Uma para PEPS, outra para UEPS e outra para custo médio ponderado. Tá bom? Tá bom. Obrigada. Ó, informação, Carla, bem lembrado, ó. Com base nas informações, sabe-se que o estoque inicial em 31 de janeiro de 2019 estava zerado, tá? E todos os impostos já foram descontados. Então, esses impostos aqui já foram descontados, tá? É o valor que vocês vão registrar na ficha, tá? Não precisa calcular ICMS e IPI, não. Já tá tudo descontado dos valores. Tá mastigadinho, tá bom? Tá bom. Obrigada. Por nada. Mais alguma dúvida com a atividade? Não, Luana, tudo certo com a atividade? Diga. Tá escrevendo no chat. Eu tô vendo ali, professor. Vou até editar logo aqui para não confundir para quem não estou ouvindo direito. A Courtney. Você não está ouvindo direito. Pera lá. Vamos fazer o seguinte. Luana, eu te passo as informações depois. Se você tiver com dúvida nas atividades, manda mensagem para mim no privado que eu vou te explicar o que é para fazer, tá bom? Não se preocupa não. Então tá bom então. Pessoal, então se ninguém tem mais dúvidas, eu vou me despedir de vocês, né? Obrigado pela presença ali da maioria, né? Lembrando que na nossa agenda, né? Esse conteúdo já está chegando no nosso conteúdo final, né? O que eu tenho para passar para vocês é algo a mais, mas é muito interessante, que eu quero muito que vocês entendam sobre isso também. Quero que vocês saiam daqui. Vocês são a turma de primeiro e de segundo período que, assim, que mais estão tendo aproveitamento dessa questão, desse tipo de conteúdo. Né? Vocês estão tendo ali uma disciplina que continua a contabilidade geral, coisa que a gente não tinha lá atrás, e isso é muito interessante, porque vocês estão tendo tempo para ver itens que outros não tiveram, né? Então, assim, aproveitem bastante, né? Que vocês estão tendo esse conteúdo. Eu sei que é cansativo, todo mundo quer descansar, quer ir para as férias, eu sei. E nessa época eu também era assim. Só que esse momento passa, e o que não passa é o conhecimento de vocês, tá bom? Desejo a todos uma excelente noite, um maravilhoso fim de semana, e dúvidas na atividade, vocês podem me chamar que eu vou ajudar vocês, tá bom? Tchau, tchau, e até a nossa próxima aula, hein? Ah, tá. Não esqueçam de se inscrever na jornada científica, por favor, hein?
Ouviu, Jennifer? Não se esqueçam de se inscrever na jornada. Se inscrevam lá, hein? Tchau, tchau. Boa noite, Denise. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.